Psicologia Falada apresenta Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade, terceira edição. Autores: Aaron Beck, Denise Davis e Arthur Freeman. Este audiolivro é uma produção independente e sem fins lucrativos. Se você vê valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Boa leitura! Prefácio. Por definição, os transtornos da personalidade estão profundamente enraizados no senso de self de um indivíduo, muitas vezes cobrando um preço significativo da vida daquela pessoa e afetando suas relações sociais, inclusive a relação com seus cuidadores. Palavras como difícil, problemático, desafiador, persistente e mesmo intratável têm sido usadas para descrever a trajetória de tratamento de indivíduos com dificuldades relacionadas à personalidade. Ao concluirmos esta terceira edição de Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade, consideramos esse fato fundamental. Ao mesmo tempo, acreditamos que inspirado, cooperativo e esperançoso são formas adequadas de descrever a evolução e a promessa da terapia cognitiva como tratamento para transtornos da personalidade. Em 1988, quando Aaron Beck pediu a Arthur Freeman para colaborar em uma obra sobre tratamento de pacientes com transtornos da personalidade, havia poucos manuais de tratamento destinados a ajudar esse grupo de pacientes com um perfil altamente favorável a intervenções, mas ainda com pouco relato de sucesso. A maior parte da literatura naquele momento baseava-se em um ponto de vista psicodinâmico que conceituava os transtornos da personalidade como neurose ou estilos neuróticos. Inspirados pelo incrível impacto dos livros Terapia Cognitiva da Depressão e Transtornos de Ansiedade e Fobia em uma perspectiva cognitiva, a próxima fronteira natural para testar o modelo de terapia cognitiva de Beck era o tratamento dos transtornos da personalidade. O acúmulo de evidências de ensaios clínicos de tratamentos para transtornos sintomáticos como depressão ou ansiedade deu maior incentivo ao trabalho, pois sempre havia pacientes que abandonavam o tratamento ou não respondiam de maneira atípica aos protocolos terapêuticos. Com frequência, sabia-se ou suspeitava-se que esses pacientes também apresentavam transtornos da personalidade. Dada a clara necessidade clínica e a relativa ausência de tratamentos comprovados, parecia sensato explorar modos de ampliar e adaptar o modelo cognitivo para tratar essa população. Não faltavam pacientes desafiadores, e os primeiros adeptos da terapia cognitiva lutaram para encontrar maneiras de alcançar êxito e superar obstáculos. Muito pensamento criativo surgiu em debates sobre casos em congressos, nos quais ideias eram proferidas e, posteriormente, levadas aos consultórios para testar seu valor clínico. Beck e Freeman decidiram resumir essa perspectiva clínica e disponibilizá-la para uma testagem clínica mais ampla. Eles começaram por arrolar a ajuda de alguns dos excelentes terapeutas treinados ou fortemente influenciados pelo trabalho de Beck no Centro de Terapia Cognitiva da University of Pennsylvania. Esse pequeno grupo de 9 integrantes iniciais do Beck Center moldou cooperativamente suas ideias sobre como o modelo cognitivo poderia ser adaptado para pacientes com transtornos da personalidade. Juntos, eles produziram a primeira edição de Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade em 1990, o esforço pioneiro que delineou uma abordagem cognitiva abrangente para cada um dos transtornos da personalidade descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, terceira edição, revisada. Nossos colegas examinaram o trabalho e o consideraram útil, sério e detalhado, clinicamente valioso e um avanço na terapia desse grupo difícil. Os métodos de tratamento ativos e orientados a problemas da terapia cognitiva deram novo vigor às opções para pacientes com problemas complexos ou intratáveis, e essa abordagem foi amplamente adotada por um crescente grupo de terapeutas. Depois do sucesso daquela primeira edição, Beck e Freeman foram instados a elaborar uma nova edição. Eles se debruçaram sobre o que revisar, corrigir ou modificar com base nas resenhas críticas do livro e nos achados de trabalhos em andamento no campo. Continuando com a abordagem cooperativa, eles decidiram convidar Denise Davis, que já havia participado da primeira edição, para atuar como colaboradora e organizadora geral. Em seu papel como co-organizadora e autora colaboradora, ela ajudou a direcionar as revisões, conectou o trabalho da primeira e da segunda edições e garantiu a integração e a continuidade de tom ao longo do livro. Voltamos a reunir um pequeno grupo de 10 colaboradores, mantendo o fundamento básico com vários dos mesmos autores, mas também incluindo outros, em busca de uma nova dimensão e perspectiva no trabalho. Em vez de uma simples repetição do que havíamos dito 14 anos antes, o texto foi aperfeiçoado tanto teórica como clinicamente. Mais uma vez, tivemos a experiência de inspiração e esperança no que nós e nossos colaboradores produzimos. E, novamente, as críticas profissionais foram muito positivas. Em 2012, a editora The Guilford Press pediu que considerássemos uma terceira edição de Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade. Havia mais a dizer?
Existiam novos dados que poderiam caracterizar nossas formulações terapêuticas? O que não havíamos abordado nas edições anteriores que seria relevante para melhorar ainda mais o cuidado dos pacientes com transtornos da personalidade? Depois de muita reflexão, decidimos prosseguir, com Davis como organizadora principal. Nosso desafio era enorme. O DSM-5 estava a caminho, com muito alarde, discórdia e incerteza sobre seu conteúdo, principalmente em relação ao tratamento dos transtornos da personalidade. O que a força-tarefa do DSM iria incluir e o que iria deixar de fora? Tentamos obter informações com nossos amigos, mas mesmo aqueles que as tinham não as conheciam realmente. Decidimos manter nosso enfoque clínico e produzir outro texto destinado e centrado no trabalho cotidiano do terapeuta. Ansiosos com as atualizações que o DSM-5 traria, seguimos em frente e integramos essas novas informações assim que elas foram divulgadas. Com base em nossa experiência como clínicos, pesquisadores, editores e consumidores de literatura acadêmica, optamos por incluir diversos transtornos que, ao longo dos anos, tinham sido transferidos para o final do DSM e outros que tinham sido totalmente descartados. Por exemplo, em nossos 100 anos combinados de prática clínica, todos nós havíamos atendido muitos pacientes que satisfaziam os critérios da personalidade passivo-agressiva. Assim, incluímos essa entidade clínica em nossa discussão para ajudar os clínicos a compreendê-la, conceituá-la e tratá-la em seus pacientes. Da mesma forma, decidimos que a inclusão da personalidade depressiva poderia preencher uma lacuna importante na literatura. Desde o início, procuramos preservar a riqueza e o detalhe que haviam sido muito bem recebidos na segunda edição, ao mesmo tempo oferecendo uma atualização abrangente e substancial que está bem integrada entre os capítulos. O resultado é uma terceira edição composta por aproximadamente 65% de material novo. A nova edição mantém o formato das sessões da segunda edição, mas também inclui uma terceira sessão sobre comorbidade e manejo clínico. No total, são 5 capítulos oferecendo conteúdo totalmente inédito, sobre os temas de mecanismos neurais de esquemas e modos desadaptativos, diversidade e cultura, transtorno da personalidade depressiva, comorbidade sintomática e manejo clínico. Os capítulos sobre uma visão geral das pesquisas, a avaliação clínica, o transtorno da personalidade dependente, o transtorno da personalidade narcisista, o transtorno da personalidade histriônica e o transtorno da personalidade antissocial foram totalmente reescritos. A abordagem ao transtorno da personalidade paranoide foi combinada em um único capítulo com a dos transtornos da personalidade esquizotípica e esquizoide. Além disso, os capítulos sobre teoria, princípios gerais e técnicas especializadas, e aliança terapêutica foram substancialmente atualizados. Então, o que acrescentamos e como mantivemos o texto em uma extensão viável? Para evitar terminar com um livro em 2 volumes, decidimos suprimir as tabelas de critérios diagnósticos, uma vez que podem ser facilmente encontradas em outras fontes, reduzimos as discussões históricas e nos concentramos em apresentar novos casos ilustrativos e detalhes relevantes para o sucesso das intervenções clínicas. Para os capítulos sobre aplicações clínicas a transtornos específicos, cada autor adicionou comentários sobre as principais metas do tratamento, considerações sobre o ciclo de vida ou o progresso, questões relativas ao término específicas para o transtorno, os desafios comuns observados com aquele transtorno, e dicas para o autocuidado do clínico. Os capítulos básicos sobre teoria e métodos clínicos, bem como os capítulos sobre aplicações clínicas, foram renovados e expandidos de modo a integrar desenvolvimentos técnicos mais recentes que são compatíveis com a terapia cognitiva e relevantes para os transtornos da personalidade, entrevistas motivacionais, mindfulness, roleplay de esquemas e outros exercícios vivenciais, feedback focado em esquemas, construção de crenças centrais funcionais e modelos pessoais para a resiliência. Esclarecimento de valores e estratégias específicas para lidar com a aliança terapêutica. De especial destaque é o fato de que a bem articulada hipótese de continuidade de Aaron Beck é apresentada em mais detalhes em seu capítulo atualizado sobre teoria, incorporando seus últimos insights sobre como as necessidades primitivas dão origem a estratégias comportamentais que formam os traços básicos da personalidade e como os transtornos da personalidade surgem de esquemas e modos hipertrofiados e inflexivelmente ativados. Assim como nas edições anteriores, a postura fielmente compassiva e a magistral integração de Beck da teoria com a ilustração clínica fornecem uma base inspiradora, otimista e essencial em sua visão do modelo conceitual de terapia cognitiva. Acreditamos que uma compreensão sólida dessa teoria fundamental é essencial para uma conceituação efetiva e uma utilização flexível dos métodos clínicos apresentados ao longo deste livro. Nos 25 anos desde a publicação da primeira edição, a terapia cognitiva tem sido amplamente adotada, em escala mundial, como modelo terapêutico. Assim, faz sentido a lista de autores colaboradores ter mais do que dobrado para esta edição. Diante desse grupo maior de colaboradores, decidimos que fazia mais sentido ligar a autoria a capítulos específicos. Alguns dos autores anteriores não puderam contribuir para esta terceira edição,
e agradecemos a eles por seus esforços, que ajudaram a elevar o padrão de nosso trabalho e de nosso campo. Gostaríamos de agradecer a 3 pessoas específicas que contribuíram para as 3 edições: Judith Beck, Christine Padeschi e Karen Simon. Ao nos reorganizarmos para esta edição, acrescentamos os novos tópicos já mencionados e convidamos novos autores para se unirem a nós. Alegramo-nos com o fato de esse grupo muito estimado de clínicos e cientistas incluir a representação internacional de 5 países diferentes além dos Estados Unidos, entrelaçando nuances culturais que ajudam a aprofundar nossa compreensão da personalidade. Ao mesmo tempo, vemos que a aplicação do modelo cognitivo é extremamente consistente em todo o mundo, evidenciando sua viabilidade transcultural. Estamos profundamente gratos pelos esforços de tantas pessoas que trabalharam arduamente para levar tão longe este trabalho, promovendo a psicoterapia de maneira geral e a terapia cognitiva de maneira específica. Somos inspirados pela sabedoria visionária da editora The Guilford Press e vemos com modéstia nossos alunos e os alunos de nossos alunos sendo citados nos capítulos. Continuamos aprendendo com nossos pacientes e somos encorajados por sua resposta a nossos esforços. Falando em nome de nossos colaboradores, inspiramo-nos todos na resiliência, no brilhantismo e na inabalável gentileza do autor sênior, Aaron Beck, sem dúvida um dos gigantes e gênios de nossa época. Esperamos que as ideias apresentadas nesta terceira edição de Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade lhes pareçam envolventes, informativas, úteis e, sobretudo, uma fonte de esperança para seu trabalho de auxiliar aqueles que lutam para superar os transtornos da personalidade. Parte e teoria, pesquisa e métodos clínicos. Capítulo 1. Visão geral da terapia cognitivo-comportamental dos transtornos da personalidade. A personalidade humana normal compõe-se de vários traços de personalidade. Na verdade, cada indivíduo possui um perfil pessoal composto por poucos traços centrais, vários traços principais e muitos traços secundários. Se avaliarmos os traços de personalidade em termos de desempenho, estaremos falando de aptidões. Se os avaliarmos em termos de valores sociais, estaremos falando de traços caracterológicos. Por fim, se avaliarmos os traços da personalidade em termos de dinamismo e energia, estaremos falando de traços temperamentais. Existem muitos modelos de personalidade humana. Não os revisaremos aqui, pois este não é o objetivo do capítulo. Apenas mencionaremos que um dos modelos mais abrangentes e com maior sustentação empírica é o dos 5 grandes fatores, segundo o qual a personalidade humana compõe-se de 5 aspectos. 1. Abertura para a experiência. 2. Escrupulosidade. 3. Extroversão. 4. Amabilidade e 5. Neuroticismo ou instabilidade emocional. Cada fator inclui diversos traços de personalidade mais específicos. Por exemplo, o fator extroversão inclui traços como sentimentos positivos, assertividade, dinamismo e assim por diante. Existem muitos modelos psicológicos dos transtornos da personalidade. Provavelmente, os primeiros modelos organizados se basearam em uma abordagem psicanalítica, desenvolvidos posteriormente de modo mais profundo como um paradigma psicanalítico dinâmico. O paradigma humanista existencial experiencial também propôs vários modelos dessas psicopatologias. Obviamente, o paradigma cognitivo-comportamental tem seus próprios modelos de transtornos da personalidade. Contudo, enquanto os 2 primeiros paradigmas, o psicanalítico dinâmico e o humanista existencial experiencial, não estão explicitamente relacionados à psicopatologia dominante no que se refere a tais transtornos, o paradigma cognitivo-comportamental é compatível com modelos predominantes de doença mental, embora não seja necessariamente dependente deles, quando se trata de transtornos da personalidade. O modelo de terapia cognitiva do transtorno da personalidade, por exemplo, vê a doença com base no sistema DSM como uma hipertrofia de traços que se originam em um contexto adaptativo, mas se tornam exagerados e preponderantes durante o curso do desenvolvimento. A abordagem cognitivo-comportamental de transtornos da personalidade. A estrutura ou paradigma da terapia cognitivo-comportamental possui um conjunto de princípios teóricos interrelacionados e um conjunto de técnicas que podem ser organizadas em estratégias clínicas incluídas em protocolos clínicos mais ou menos estruturados. Na verdade, a partir dessa estrutura geral da TCC, pode-se derivar vários tratamentos psicológicos com base em modelos generalizados ou específicos relacionados a diversas condições clínicas, assim promovendo técnicas teoricamente dirigidas, ou uma combinação de vários componentes de técnicas cognitivo-comportamentais para uma condição clínica específica, com menos integração teórica, derivada de maneira pragmática a partir dos princípios teóricos gerais da abordagem e não de um modelo geral ou específico da TCC daquela condição clínica. Entre os tratamentos psicológicos sistêmicos da TCC empiricamente investigados, cada um organizado como uma escola de pensamento da TCC,
podemos mencionar, em ordem alfabética, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia comportamental dialética e a terapia dos esquemas. Evidentemente, devemos incluir aqui a terapia cognitiva e a terapia racional emotiva comportamental que, embora sejam as abordagens básicas do paradigma geral da TCC, também foram investigadas como tratamentos psicológicos sistêmicos da TCC. Por fim, há uma grande abundância de tratamentos psicológicos com a TCC multicomponentes, organizados mais como um tipo de pacote terapêutico pragmático e menos dirigidos ou integrados teoricamente. Fundamentos teóricos da TCC. A TC de Beck e a TREG de Lis estabeleceram a estrutura fundamental do paradigma moderno da TCC. Em consonância com modelos anteriores de terapia comportamental, eles não tratavam os sintomas de transtorno da personalidade como uma expressão de uma doença subjacente, mas como respostas humanas a estímulos específicos ou gerais, as quais teriam sido aprendidas. Entretanto, de maneira inovadora e distinta tanto da terapia comportamental mais antiga quanto das abordagens médicas vigentes, as respostas dos indivíduos, sejam elas aprendidas ou uma expressão de um transtorno subjacente, não eram tratadas do mesmo modo. O componente cognitivo tem sido muito enfatizado e, com frequência, promovido como uma causa preliminar dos outros. Entretanto, isso não significa que a causalidade seja unidirecional. Tanto Beck e Lis tiveram o cuidado de argumentar que todos os tipos de respostas estão fortemente interrelacionados, formando uma estrutura psicológica interativa multidimensional. Assim, o modelo ABC possivelmente emergiu de modo explícito como uma base geral da arquitetura da TCC. O A refere-se a diversos eventos ativadores, sejam eles externos ou internos. O B refere-se às crenças do indivíduo e, de modo mais geral, ao nosso processamento das informações nas formas de crenças e pensamentos. Inicialmente, tanto Ellis como Beck enfatizaram o processamento consciente de informações, este poderia funcionar inconscientemente, mas tais cognições podem tornar-se acessíveis no âmbito consciente por meio de técnicas específicas. O C refere-se a várias consequências na forma de respostas subjetivas, comportamentais ou psicofisiológicas do indivíduo. Geralmente, cognições distorcidas estão associadas a consequências disfuncionais, enquanto cognições não distorcidas estão associadas a consequências funcionais. Uma vez geradas, um C poderia tornar-se um novo A, preparando, assim, metacrenças e crenças secundárias, que, por sua vez, gerariam metaconsequências e consequências secundárias. A partir dessa arquitetura cognitiva geral da TCC, determinados modelos cognitivos foram desenvolvidos, dependendo 1. Do tipo de cognições enfatizadas em B. 2. Da sequência de estratégias clínicas. 3. De como o terapeuta, guiado pelo paciente, lida com diversas condições e eventos clínicos. Em relação ao tipo de cognições, por exemplo, podemos fazer uma distinção entre cognições frias e quentes. Cognições frias referem-se a descrições da realidade e interpretações ou inferências do indivíduo. Cognições quentes referem-se a como avaliamos essas descrições e inferências sobre a realidade. As cognições tanto frias como quentes podem ser crenças mais superficiais ou mais centrais. A TC de Beck inicialmente concentrava-se mais nas descrições e inferências, assim ligando-se mais à teoria da atribuição geral. Posteriormente, a TC, assim como outros tratamentos psicológicos com a TCC, concentrou-se em cognições frias e quentes que muitas vezes estão integradas em termos fenomenológicos. Na verdade, várias escalas de cognições distorcidas contêm itens de cognições tanto quentes como frias. A TREC faz uma distinção clara entre descrições e inferências e considerações. Crenças irracionais e crenças racionais são vistas como considerações, assim relacionando-as à teoria de avaliação mais geral. De fato, a TREC considera, com base na teoria da avaliação, que, a menos que avaliadas, as cognições frias não geram sentimentos, embora possam diretamente gerar comportamentos. A sequência de estratégias clínicas na TC costuma concentrar-se primeiramente nos pensamentos automáticos e, mais tarde, nas crenças centrais. Em certo ponto, a TC concentra-se nos eventos ativadores por meio de estratégias de resolução de problemas ou nas consequências das crenças por meio de técnicas comportamentais ou de enfrentamento. Contudo, o caráter interativo dos elementos centrais é diferente para cada indivíduo. Enquanto, para um indivíduo, a sequência pode ser cognição-afeto-comportamento, para outro pode ser comportamento-afeto-cognição e, para um terceiro, afeto-cognição-comportamento. Para efeito de comparação, a TREC concentra-se em alterar as consequências disfuncionais, primeiro pela modificação das crenças irracionais, e se não alteradas com sucesso durante o processo de reestruturação das crenças irracionais, pela modificação de cognições frias. A princípio, o processo concentra-se nas crenças superficiais na forma de autoafirmações irracionais específicas, e posteriormente, em crenças centrais irracionais gerais.
Após o processo de reestruturação cognitiva, a TREC vai se concentrar nos outros componentes como os eventos ativadores ou consequências C. A ATAC, a TC baseada em Mindfulness e outras TCCS chamadas de terceira onda questionaram a necessidade de mudar o conteúdo de cognições distorcidas para obter uma mudança mais adaptativa no nível emocional e comportamental, argumentando que precisamos modificar a função das cognições distorcidas, para neutralizá-las e desativá-las cognitivamente, utilizando técnicas de terapia de aceitação e de Mindfulness. Também existem variações entre as TCCS em relação a como os psicoterapeutas lidam com as condições clínicas. A TC argumenta em prol de modelos muito específicos e detalhados para cada transtorno clínico. A TREC, mais recentemente, a TE defenderam modelos mais gerais que lidam com diversas condições clínicas, argumentando que, embora esses modelos específicos possam ser válidos, sob a especificidade, existem processos psicológicos centrais comuns expressados em crenças centrais distorcidas. Essas crenças podem interagir de maneira diferente em diversas condições clínicas. O processo é semelhante ao que se vê na neurociência, em que uma ampla variedade de sintomas e transtornos pode ser reduzida ou explicada por algumas classes de neurotransmissores e suas interrelações. David recentemente tentou unificar esses modelos específicos, ampliando a clássica arquitetura ABC do paradigma da TCC, com base em uma ciência cognitiva e estrutura da neurociência cognitiva. Desse modo, tentava converter o campo de diversas escolas de pensamento de TCC em uma TCC integrativa e multimodal. A proposta é integrativa porque seus princípios teóricos interrelacionados são organizados de modo mais adequado em uma teoria de TCC coerente, capaz de acomodar diversas escolas e estratégias clínicas cognitivo-comportamentais e seus modelos gerais ou específicos. É multimodal porque diversas técnicas e estratégias clínicas são derivadas ou conceituadas com base na teoria integrativa da TCC, em vez de serem componentes, mais ou menos relacionados entre si, oriundos de diversos princípios gerais da abordagem, organizados pragmaticamente para lidar com uma condição clínica em um pacote multicomponentes de TCC. Assim, a TCC-IM enfatiza uma abordagem multimodal teoricamente dirigida para ajudar os pacientes a lidar com diversas condições psicológicas. Segundo a estrutura da TCC-IM, existem dois tipos de crenças centrais. O primeiro refere-se às cognições frias. Aqui podemos incluir as crenças centrais gerais de Beck, como inamabilidade e desamparo, codificadas na mente humana como esquemas. O segundo tipo refere-se às cognições quentes. Neste podemos incluir as crenças centrais irracionais gerais de Ellis, expressadas como exigências, catastrofização, intolerância à frustração e avaliação geral do valor humano, as quais são codificadas na mente humana como esquemas. Em termos fenomenológicos, essas crenças frias e quentes podem aflorar em nossa mente consciente de um modo misto. Diversas crenças centrais interagem para criar um viés no processamento de informações dos eventos, gerando, assim, pensamentos automáticos específicos que acarretam consequências disfuncionais. Pensamentos automáticos, tanto quentes como frios, podem vir à nossa mente consciente de modo involuntário e costumam estar relacionados ao evento ativador. De fato, como mencionado há pouco, muitos instrumentos que medem pensamentos automáticos e crenças centrais contêm itens que se referem tanto a cognições frias como quentes. Entretanto, de um ponto de vista psicológico-mecanicista, são processos diferentes, e, portanto, futuros estudos deveriam investigá-los como tal. A fonte de crenças centrais tem a ver com a predisposição tanto ambiental e educacional como biológica. As predisposições genéticas e evolutivas foram especialmente enfatizadas em seu relacionamento com as crenças centrais irracionais gerais. Segundo a TCC-IM, os mecanismos de enfrentamento não são processos cognitivos ou comportamentais diferentes. São processos cognitivos e comportamentais normais que possuem uma função diferente, isto é, a de ajudar a enfrentar diversos sentimentos e experiências. Por fim, a TCC-IM também acrescenta o conceito de processamento inconsciente de informações no nível de crenças do indivíduo. Trata-se de um inconsciente cognitivo estrutural, que contém informações codificadas em formatos que normalmente não são acessíveis de forma consciente. Ele pode gerar consequências disfuncionais diretamente ou indiretamente. Essa informação está embutida nas estruturas cerebrais centrais automáticas não conscientes, tais como a amígdala, e não pode ser diretamente modificada apenas com base nas técnicas de reestruturação cognitiva clássica. Entretanto, técnicas comportamentais e reavaliações baseadas em novas informações experienciais são métodos promissores para alterar a força de redes neurais cognitivas que modificam a entrada no sistema central. Aplicações da TCC aos transtornos da personalidade. No caso dos transtornos da personalidade, os mecanismos etiopatogenéticos principais devem ser relacionados às crenças centrais do indivíduo, que se formam por meio de experiências fundamentais durante o desenvolvimento, e algumas das quais podem estar baseadas em predisposições biológicas. Entretanto,
cada escola de terapia concentra-se em suas principais crenças centrais hipotéticas. O modelo da TC concentra-se principalmente nas crenças gerais frias e nos mecanismos para enfrentá-las. Pode-se, portanto, ver a questão como uma das interpretações ou explicações do indivíduo. Por exemplo, se um paciente for autocentrado em decorrência da experiência de vida em sua família de origem, sua crença pode ser em eu sou especial. A questão-chave não é a ideia de ser especial, mas como ele completa a frase. Esta pode ser completada de diversas formas, cada uma das quais determinando um resultado emocional, comportamental e social diferente. Eu sou especial, portanto, os outros devem me dar tudo o que eu pedir, ponto. Eu sou especial, e sempre tenho que fazer coisas para os outros para manter meu status de especial, ponto. Eu sou especial, e quem não reconhecer e concordar deve ser punido, ponto. Eu sou especial, se jamais receber o tratamento especial que mereço e que recebi de meus primeiros cuidadores, isso será horrível e insuportável, ponto. Eu sou especial, e os outros me consideram esquisito, por isso jamais vou me encaixar ou ser compreendido, ponto. Eu sou especial, e mais inteligente que a maioria, então consigo ficar impune por coisas que os outros não conseguem, ponto. O enfoque em alterar a ideia inicial de ser especial pode ser uma meta infrutífera. O terapeuta desafia e contesta o caráter especial do indivíduo? O terapeuta examina a realidade do paciente? Muitos leitores deste texto endossariam a ideia de que eu sou especial, porque sou capaz de procurar, obter, demonstrar interesse e ler este livro. Assim, o enfoque terapêutico está em considerar o significado embutido na crença e no impacto que este tem nas funções adaptativas do indivíduo. A TE originou-se da TC, mas expandiu a teoria original. Assim, ela identificou mais crenças centrais e acrescentou diversos mecanismos de enfrentamento. A TCD também partiu do treinamento de habilidades comportamentais e o expandiu, adicionando novos mecanismos teóricos e novas estratégias e técnicas clínicas para lidar com o sofrimento cognitivo e emocional. A TREC concentra-se principalmente nas crenças centrais e racionais gerais e na interação entre elas e em seu papel nas consequências primárias e secundárias e metaconsequências. Características-chave da intervenção clínica da TCC. A intervenção da TCC para transtornos da personalidade costuma incluir avaliação clínica, conceituação cognitiva, intervenções técnicas e construção e utilização da relação terapêutica, muito semelhante ao tratamento para transtornos sintomáticos. Entretanto, várias adaptações para pacientes com transtornos da personalidade merecem uma observação. Com base no atual DSM-5, a avaliação clínica pode ser focada tanto em aspectos categóricos como dimensionais. Para alguns desses transtornos, entrevistas clínicas e testes psicológicos com base em autorrelatos devem ser complementados por testes psicológicos com base no relato de clínicos e em dados externos e corroborativos. No que se refere à conceituação cognitiva, ela muitas vezes é mais dinâmica no caso dos transtornos da personalidade, incluindo uma ligação entre a conceituação cognitiva dos atuais problemas, a conceituação cognitiva dos problemas passados e a conceituação dos problemas expressados na relação e no ambiente terapêutico. Esse processo é semelhante ao encontrado em terapias dinâmicas de curta duração, ainda que se baseie em conceituações cognitivas bem definidas, em contraste com interpretações ou interpolações de dados inconscientes dinâmicos. Fazendo isso, os pacientes podem compreender como historicamente desenvolveram seus atuais problemas e como enfrentá-los de maneira direta e experiencial no transcorrer das sessões de terapia. A intervenção da TCC para transtornos da personalidade costuma ser mais prolongada do que para outras condições clínicas, e frequentemente, inclui mais técnicas experienciais, criando uma abordagem multimodal. Como no caso de outras condições clínicas, as intervenções podem ser realizadas de maneira individual ou em grupo. A relação terapêutica caracteriza-se pela colaboração, congruência, empatia e genuinidade. Para transtornos da personalidade, a relação deve ser usada com frequência como um veículo para a mudança e um procedimento para a criação de modelos, e não apenas como um contexto de implementação de uma intervenção de TCC. De fato, a relação terapêutica muitas vezes é utilizada para gerar experiências fortes durante e após a sessão relacionada às experiências passadas ou atuais do paciente na vida. Apoio empírico para a TCC no tratamento dos transtornos da personalidade. Barlow propôs uma distinção clara entre psicoterapia e tratamento psicológico. Desenvolvemos um pouco mais essa estrutura, argumentando que, embora o arcabouço da TCC refira-se a uma teoria abrangente a um conjunto de técnicas multimodais derivadas ou enfatizadas por essa teoria integrativa, os tratamentos psicológicos da TCC abordam protocolos clínicos, muitas vezes teoricamente orientados, destinados a condições clínicas específicas.
Além disso, David e Montgomery argumentaram que uma verdadeira psicoterapia baseada em evidências deve ser validada tanto em termos de eficácia e efetividade do protocolo clínico quanto de apoio à teoria subjacente ao protocolo proposto. Psicoterapia e transtornos da personalidade. Em geral, existe forte respaldo para o uso de psicoterapia nos transtornos da personalidade em termos de eficácia e efetividade. Arnevic e colaboradores constataram que uma psicoterapia eclética implementada em clínica particular é comparável a tratamento hospitalar diurno e acompanhamento ambulatorial mais abrangente. Além disso, Mulder, Joyce e Frampton observaram que pacientes tratados para depressão maior também melhoraram em relação a um transtorno da personalidade identificado. Portanto, os transtornos da personalidade não são nem estáveis nem resistentes ao tratamento. Análises recentes também comprovam a eficácia da psicoterapia para essas psicopatologias em termos de custos. De fato, Soetema e colaboradores encontraram uma relação custo-benefício melhor na psicoterapia hospitalar diurna de curto prazo e psicoterapia ambulatorial de curto prazo do que na psicoterapia hospitalar diurna de longo prazo, psicoterapia com internação de longo prazo e psicoterapia ambulatorial de longo prazo para pacientes com transtornos da personalidade evitativa, dependente e obsessivo-compulsiva. Paziexny e Connor encontraram boa relação custo-benefício da TCD em um ambiente público de saúde mental com atendimentos de rotina. Por fim, Van Asselt e colaboradores encontraram uma boa relação custo-benefício no tratamento do transtorno da personalidade borderline. Tratamentos psicológicos de TCC para transtornos da personalidade. A maioria dos tratamentos psicológicos investigados para transtornos da personalidade é baseada na TCC. Entre estes, as terapias mais estudadas são TCD, TC e TCC multicomponentes. No que se refere às condições clínicas, a patologia da personalidade mais investigada é o transtorno da personalidade borderline. Em anos recentes, alguns estudos concentrarão-se em outras doenças da personalidade. Ainda carecemos de estudos rigorosos para os transtornos da personalidade esquizoide e esquizotípica. Uma recente meta-análise de intervenções psicológicas para transtorno da personalidade antissocial concluiu que não existem evidências suficientes para favorecer o uso de tratamentos psicológicos em adultos com essa doença, embora as abordagens psicológicas de TCC pareçam promissoras. O apoio empírico da TCC para transtornos da personalidade é examinado aqui com base nos tratamentos psicológicos dela derivados, e principalmente, de um ponto de vista intervencionista. Alguns tratamentos psicológicos com a TCC têm por trás de si um modelo teórico compatível com a estrutura geral da TCC, sendo as técnicas e estratégias clínicas derivadas do modelo específico, nós os chamamos de tratamentos psicológicos sistêmicos de TCC. Outros tratamentos psicológicos cognitivo-comportamentais baseiam-se na teoria geral da TCC, contendo um misto de técnicas e estratégias clínicas da abordagem, de modo mais pragmático e menos teoricamente relacionados e integrados, os chamados tratamentos psicológicos de TCC multicomponentes. Tratamentos psicológicos sistêmicos com a TCC. A TCD é um dos tratamentos psicológicos da TCC que possui um modelo teórico claro e técnicas compatíveis com esse modelo. A TCD foi bem validada principalmente para o transtorno da personalidade borderline. Na verdade, sua eficácia e sua efetividade têm sido investigadas em diversos estudos clínicos randomizados, sendo a abordagem reconhecida como um tratamento baseado em evidências tanto pelas diretrizes do Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica quanto pelos tratamentos psicológicos apoiados em pesquisas da American Psychological Association, Divisão 12. Lynch e colaboradores constataram que a TCD acrescida à farmacoterapia foi uma abordagem mais eficaz do que a farmacoterapia sozinha em uma amostra de indivíduos na terceira idade que sofriam de depressão e apresentavam comorbidade com transtornos da personalidade. Entretanto, embora o impacto da TCD no transtorno da personalidade borderline seja visto como muito bom, análises recentes acrescentaram algumas ideias de advertência. Em uma recente revisão da Cochrane, Sotoffers e colaboradores alegaram que nenhuma das abordagens psicológicas investigadas apresentou uma base de evidências robusta, embora existam alguns efeitos clínicos benéficos importantes. Da mesma forma, Springer, Lohr, Buchel e Silk indicaram que um tratamento psicológico ambulatorial breve com a TCD para uma amostra de pacientes com transtorno da personalidade misto não é, de modo geral, melhor do que um grupo de discussão. AT é outro tratamento psicológico de TCC que possui um modelo teórico claro e técnicas compatíveis com tal modelo. Essa abordagem foi investigada em estudos clínicos randomizados para diversos transtornos da personalidade. O estudo de Gisenblow e colaboradores constatou que AT era superior à terapia focada na transferência para transtorno da personalidade borderline, e Farrell, Shaw e Weber demonstraram que AT é superior ao tratamento habitual para essa doença. No estudo de Bamelis e colaboradores, descobriu-se que a AT apresentava melhores resultados do que o tratamento psicológico habitual ou uma abordagem humanista existencial experiencial para um grupo misto de transtornos da personalidade.
Para a doença borderline, a TI individual pareceu ter a mesma eficácia que a TI combinada individual e em grupo, mas com uma taxa de evasão menor. No entanto, DeCalto e Arnes observaram que, quando os psicoterapeutas que fazem atendimento em grupo são treinados em psicoterapia de grupo, a velocidade da recuperação em TI combinada individual e em grupo especializada foi maior em comparação à TI individual. Ball, Maccarelli, Lapaglia e Ostrowski compararam o aconselhamento de drogas individual combinado a TI de duplo enfoque a 105 pacientes dependentes químicos com e sem determinados transtornos da personalidade. Nesse estudo, o aconselhamento individual teve impacto maior nos sintomas dos transtornos da personalidade do que a TI de duplo enfoque, desse modo questionando a necessidade de TI de duplo enfoque para pacientes que eram dependentes químicos e também apresentavam um transtorno da personalidade. Alguns estudos também investigaram os mecanismos de mudança por trás do tratamento psicológico com a TI. Por exemplo, a redução do sofrimento global de adultos com diagnóstico ou sintomas de transtorno da personalidade foi acompanhada de uma diminuição dos esquemas de enfrentamento desadaptativos, bem como de um ligeiro aumento no esquema adaptativo. Contudo, a redução nos esquemas desadaptativos não continuou significativa após o controle do sofrimento. Junto com a TREC, a TC é a abordagem básica da estrutura da TCC. Entretanto, diversos tratamentos psicológicos orientados pela TC foram especificamente desenvolvidos para transtornos da personalidade. Por exemplo, Davidson e colaboradores compararam o tratamento habitual ao tratamento rotineiramente empregado no Serviço de Saúde Nacional do Reino Unido mais TC no caso de pacientes com transtorno da personalidade borderline. A adição da TC melhorou o desfecho em diversos domínios, ao passo que outros domínios não foram afetados. No estudo conduzido por Cotraus e colaboradores, a TC para pacientes com transtorno da personalidade borderline foi superior ao aconselhamento rogeriano em diversos resultados. Contudo, Matuszewicz e colaboradores observaram que os resultados desse estudo deveriam ser interpretados com cautela devido à alta taxa de abandono. A TC auxiliada por manual parece eficaz para o transtorno da personalidade borderline quando usada em combinação com o tratamento habitual, mas, em amostras com diagnósticos variados, seu efeito é menos estável. Por fim, Reis e Pritchard encontraram comprovação preliminar para uma intervenção de TC breve para transtorno da personalidade evitativa, e em Melkamp e colaboradores encontraram superioridade da TC em relação à terapia dinâmica breve para esse mesmo transtorno. Além desses tratamentos psicológicos padrão, que mostraram efeitos muito satisfatórios, efeitos preliminares bons ou efeitos promissores, deve-se mencionar duas novas abordagens psicológicas de TCC sistêmicas que estão surgindo. Um estudo piloto recente no setor público, o qual analisou o tratamento habitual, argumentou que os sintomas da personalidade borderline poderiam ser tratados com mais eficiência com a adição de 12 sessões de 2 horas de TAC em grupo ao tratamento habitual composto por apoio, manejo de medicações e contato por crise conforme necessário. O estudo também constatou que flexibilidade psicológica, habilidades de regulação emocional e mindfulness mediaram as mudanças nos sintomas do transtorno. Os pesquisadores da TAC devem se basear nesses resultados preliminares animadores para investigar mais a respeito dos tratamentos psicológicos orientados pela teoria para transtornos da personalidade em rigorosos estudos randomizados de larga escala. Um estudo de Fuller, de Giuseppe, OLERY, Fontaine e Lang usou a TREC como componente terapêutico principal em um tratamento psicológico multicomponentes para pacientes ambulatoriais diagnosticados com 29 transtornos sintomáticos e 43 transtornos da personalidade. Foram encontrados resultados positivos para a redução da raiva como estado e traço, dos sintomas de raiva e dos sintomas de depressão. Outros estudos empíricos teoricamente orientados mostraram uma associação sistemática entre crenças irracionais e diversos transtornos da personalidade. Sporley, Strobel e Tomás já apontaram que crenças irracionais têm um efeito na satisfação de vida que vai além até mesmo dos 5 grandes fatores da personalidade. Por fim, Sava encontrou associações consistentes entre crenças centrais irracionais gerais medidas pela Attitude and Belief Scale segundo esquemas desadaptativos iniciais medidos pelo questionário de esquemas de Young. Considerando tudo isso, a TREC deve ser investigada em estudos randomizados de larga escala para verificar sua eficácia ou sua efetividade no tratamento de transtornos da personalidade. Uma vez que as diretrizes do NICE para transtorno da personalidade antissocial preconizam uma ação preventiva voltada para crianças com transtornos disruptivos, e que a TREC é considerada um tratamento provavelmente eficaz para comportamento disruptivo em crianças, tal estudo seria útil. Tratamentos psicológicos de TCC multicomponentes. Diversos tratamentos cognitivo-comportamentais com múltiplos componentes foram investigados para os transtornos da personalidade borderline e antissocial. No estudo de Muro, Safran, Sandstad,
Wallner e Winston, a TCC pareceu ser útil para reduzir os sintomas e o caráter disfuncional em uma amostra de pacientes com complexos transtornos da personalidade. O treinamento de sistema para previsibilidade emocional e resolução de sintomas, com base em uma abordagem de treinamento de habilidades comportamentais, parece eficaz para reduzir sintomas em pacientes borderline, seja isoladamente ou em combinação com o tratamento habitual. O tratamento em grupo de regulação emocional, com base em uma abordagem de treinamento de habilidades de aceitação, também pode produzir reduções clinicamente importantes em sintomas de pacientes não suicidas com transtorno da personalidade borderline. A TCC em grupo foi investigada para transtorno da personalidade evitativa. Esse tipo de tratamento psicológico geralmente inclui exposição, reestruturação cognitiva e treinamento de habilidades sociais. Em geral, a TCC já mostrou-se eficaz na redução dos sintomas do transtorno e de muitos problemas comórbidos. Em suma, embora, de modo geral, as pesquisas apoiem o papel do tratamento psicológico de TCC para transtornos da personalidade, há necessidade de estudos de replicação mais rigorosos e de um lugar para novos tratamentos psicológicos de TCC. Outros tratamentos psicológicos e farmacoterápicos. Ao contrário da TCC, os resultados sobre a eficácia e a efetividade dos tratamentos psicológicos derivados do paradigma psicanalítico dinâmico para transtorno da personalidade são mistos. Por exemplo, Tal, Abbas e Hard argumentaram, com base nos resultados de 8 estudos randomizados de qualidade moderada, que a psicoterapia psicodinâmica de curto prazo pode ser considerada um tratamento baseado em evidências eficazes para uma ampla variedade de transtornos da personalidade. Todavia, Leichenre e Rabun constataram, depois de analisar 10 estudos controlados, que a psicoterapia psicodinâmica de longo prazo é uma abordagem mais adequada do que as psicoterapias de curto prazo em transtornos mentais complexos, inclusive os da personalidade. Mais recentemente, Citi e colaboradores argumentaram, depois de analisar 11 estudos, que a eficácia da psicoterapia psicanalítica de longo prazo é limitada e conflitante. Eles encontraram, por exemplo, um G-de-RED combinado não significativo para patologias da personalidade no maior segmento de cada estudo. Clark, Thomas e James recentemente demonstraram que a terapia analítica cognitiva é mais eficaz do que o tratamento habitual para melhorar sintomas e dificuldades interpessoais em pacientes com um transtorno da personalidade. Assim, tratamentos psicológicos para esses transtornos derivados de uma tradição psicanalítica dinâmica parecem funcionar na forma de terapia dinâmica de curto prazo ou em combinação com a TCC. O impacto dos tratamentos psicanalíticos dinâmicos de longo prazo para transtornos da personalidade é, no presente momento, discutível. Os resultados dos estudos que investigaram o uso de farmacoterapia para o tratamento de transtornos da personalidade são contraditórios. A farmacoterapia com estabilizadores do humor, antipsicóticos de segunda geração e ácido graxo ômega 3 pode atuar em alguns sintomas de transtorno da personalidade borderline e psicopatologia associada. No entanto, esses fármacos não têm nenhum impacto nos sintomas centrais e na gravidade geral do transtorno da personalidade borderline. Quanto ao transtorno da personalidade antissocial, depois de analisar os 8 estudos existentes, não há conclusões seguras quanto à eficácia da farmacoterapia. Considerações finais. Os transtornos da personalidade são condições clínicas importantes que têm impacto em outras patologias clínicas psicológicas ou médicas. Resumindo o atual estado da arte, a TCC parece, neste momento, a forma de intervenção psicológica mais bem validada para diversos desses transtornos. Embora a abordagem pareça promissora no tratamento de tais condições, alguns pacientes não respondem totalmente à intervenção ou os resultados ainda não são completamente convincentes. A maioria dos estudos concentra-se no transtorno da personalidade borderline, e apenas alguns deles focam outros transtornos da personalidade, de modo que nossas conclusões são estruturadas com tal precaução em mente. As pesquisas concentram-se, em sua maioria, em uma categoria de transtornos da personalidade, embora existam trabalhos cujo foco resida em pacientes com transtornos da personalidade mistos ou comórbidos. Diversos tratamentos psicológicos com a TCC derivados de sua estrutura geral não estão validados igualitariamente bem. Alguns possuem mais apoio empírico do que outros. Estudos futuros devem testar de modo mais profundo os protocolos clínicos existentes, tais como os descritos neste livro, e até mesmo desenvolver outros novos e mais potentes. Os novos estudos devem investigar tanto a eficácia, de modo a obter validade interna, como a efetividade, para obter validade externa. No que tange à efetividade, para se enquadrar nos contextos da vida real, espera-se que mais estudos se concentrem em transtornos da personalidade comórbidos, transtornos da personalidade com outras psicopatologias comórbidas e mesmo amostras mistas. A abordagem transdiagnóstica deve ser uma importante linha de estudo, consoante com a pesquisa programática dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos.
Análises de custo-benefício também serão muito importantes em um sistema de saúde influenciado por recursos limitados e convênios médicos. No futuro, os estudos também devem explorar o papel de intervenções preventivas com a TCC para transtornos da personalidade, examinando a patologia ou traços de crianças e adolescentes. Em geral, as teorias específicas por trás dos protocolos clínicos são investigadas de modo menos rigoroso do que sua eficácia ou efetividade. Assim, os estudos deveriam, no futuro, concentrar-se em testar a teoria, preferivelmente de um ponto de vista etiopatogênico, em vez de sintomático. Poderemos promover uma rigorosa abordagem baseada em evidências no campo dos transtornos da personalidade apenas quando formos capazes de integrar teorias bem validadas expressadas em tratamentos psicológicos eficazes com a TCC. Como existem evidências preliminares da eficácia e da efetividade de tratamentos psicológicos derivados de outros paradigmas psicoterapêuticos, a TCC deveria servir de plataforma para a integração das psicoterapias, também preparando para a integração com outros tratamentos não psicológicos quando estes forem baseados em evidências. É importante fazer uma análise dos resultados da TCC em vários níveis para uma integração entre tratamentos psicológicos e farmacológicos, embora, levando em conta o quadro farmacoterápico aqui revisado, os tratamentos psicológicos configurem, neste momento, a primeira linha de intervenções para os transtornos da personalidade.